Mas abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Mateus 7. Vamos ler a partir do versículo 24 a 27. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos ao Senhor em oração, irmãos. Senhor Deus, Pai bendito, rogo a Ti, ó Pai, que o Senhor direcione nosso coração ao ouvir a Tua voz, que o Senhor Deus amado abra o nosso coração e também, Senhor Deus, abra nossa mente para que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo em uma época marcada pela superficialidade. Infelizmente, irmãos, basta você conversar com uma pessoa e você vê que a conversa não rende mais que 5 minutos de forma sadia, né? Nunca antes nós tivemos tanto acesso à informação como nós temos nos dias de hoje. Dias de hoje. Em poucos segundos, por exemplo, nós podemos acessar várias bibliotecas, ouvir várias mensagens, assistir aulas, conversar com alguém que está no outro lado do mundo em tempo real. Também podemos marcar consultas e até mesmo se consultar, né, com médico, com clínico geral, com nutricionista via internet, via hoje o WhatsApp, por exemplo, ou até mesmo via uma chamada de vídeo. Nós conseguimos fazer isso devido a esse avanço da tecnologia. Nós também conseguimos, né, e podemos consumir todo tipo de conteúdo e podemos também saber praticamente sobre tudo. Podemos ser especialistas em vários tipos de assuntos, como está muito em voga hoje em dia. A tecnologia, irmãos, ela colocou diante de nós um vasto oceano de conhecimento. No entanto, existe um paradoxo que fica evidente em nossa geração. Embora nós tenhamos muito acesso à informação, frequentemente nós temos pouca profundidade. Então, esse vasto oceano de informação se torna apenas uma camada fina de gelo, que é o conhecimento, que é essa profundidade. As pessoas sabem um pouco sobre muitos assuntos. Já conversou com aquela pessoa que ela sabe de tudo, você vai conversar com ela, ela mestra de tudo. Como é que foi a dor de cabeça de Leonardo da Vinci? Ele vai saber como é que foi essa dor de cabeça, porque ele sabe de tudo, né? Às vezes dá raiva conversar com essa pessoa, né? Sabe de muitas coisas, sabe de tudo, mas essas mesmas pessoas, e não raramente, são as pessoas que são rasas, porque são pessoas que obtêm muita informação, que obtêm uma carga muito grande de informação, mas têm pouco conhecimento, ou quase nenhum. São pessoas que não se aprofundam de forma verdadeira, de forma genuína em algo. Ela não escolhe uma área e vou me aprofundar aqui, eu vou estudar aqui. Não. Ela quer saber de tudo, para falar sobre tudo para todos, enquanto ela de fato não conhece nada. Então, isso é um resultado, é um fruto de uma era que nós estamos
vivenciando. Vivemos na era, irmãos, das respostas rápidas, do áudio acelerado do WhatsApp em 2x, né? Na era onde os 5 segundos de YouTube parecem uma eternidade. Vivemos em uma era de leituras apressadas, porque eu tenho que marcar logo quadradinho da leitura diária da Bíblia em um ano. Vivemos também na era, irmãos, das opiniões instantâneas. Todo mundo é um bom opinador, como eu falei agora há pouco. Com isso, irmãos, as conversas se tornam rasas, as convicções se tornam frágeis, ou na verdade, não se tem mais convicções firmes, sólidas. As convicções, elas são de acordo com o vento, vai mudando de posição e direção e ninguém sabe mais o que de fato crê e acredita. E a capacidade da reflexão da humanidade, da sociedade, ao invés de ser profunda, ela vai sendo cada vez mais rasa. Algumas pessoas têm preguiça de ler um texto com 3 ou 4 parágrafos. As pessoas, ela não tem mais a capacidade de processar um pequeno texto, até mesmo uma pregação de 1 hora ou de 30 minutos, porque elas querem uma coisa que é muito rápida, quer uma coisa que seja ágil, só para consumir, mas não para mergulhar, para obter conhecimento. E essa superficialidade, meus irmãos, inevitavelmente e infelizmente, também tem alcançado a vida espiritual. Nós vivemos em um tempo em que muitas pessoas também têm contato frequente com conteúdos religiosos, por exemplo, né? Há várias igrejas abertas em todos os lugares, de todo tipo de gosto. É raro você passar em uma rua e ali não tem igreja. É muito raro hoje em dia. Mas há vários tipos de igreja, de portas abertas, no mesmo horário, no mesmo dia. Há pessoas também que frequentam esses lugares. Há pessoas que escutam várias mensagens, que acompanham os pregadores, que assistem os seus vídeos, que leem os seus devocionais rápidos, que têm as suas leituras também da Bíblia, até mesmo a leitura de um grande autor bíblico também. Há pessoas que estão ao tempo todo, e nós somos uma delas também, tá? Que nós estamos diante de uma exposição constante da linguagem cristã. Mas, irmãos, essa exposição também não significa que é uma profundidade. Há pessoas que sabem de cor salteado os 5 pontos do calvinismo, que sabem todos os pontos ali que foi definido em Dort, sabe os 5 solas, mas não tem uma profundidade. Não tem. Quando chega no dia a dia, quando chega a tempestade, que nós vamos ver um pouco à frente, a pessoa não tem onde se agarrar, não tem onde se firmar. E logo as suas convicções, elas passam com o vento. Há muitos irmãos que se dizem que são cristãos, que conhecem algumas histórias bíblicas, que sabem até mesmo de cor algum texto das Escrituras, especialmente o Salmo 91. Pessoas que frequentam os cultos, que participam de cultos, da atividade comum da igreja, mas quando olhamos mais de pertinho, quando nós acompanhamos pessoalmente, percebemos que muitas vezes a fé dessa pessoa permanece na superfície, permanece de um modo raso. Não existe nenhum tipo de profundidade nas escrituras, não existe um compromisso genuíno, verdadeiro com a palavra de Deus e até mesmo com o estudo da palavra. Não existe uma dedicação, não existe a meditação bíblica, não existe, irmãos, um fundamento sólido sobre o qual a vida dessa pessoa está sendo construída. Enquanto a vida está tranquila, talvez essa superficialidade não seja percebida. E a fé até parece que vai funcionar. Então, o que está funcionando? Enquanto não há grandes crises, enquanto não há pressões, enquanto não há caos, por exemplo, na vida dessa pessoa. Mas a vida, irmãos, de forma inevitável, ela traz consigo, em muitos momentos, as tempestades. Chegam momentos de crise, de sofrimento, de angústia, de tristeza, momentos de dores, chegam momentos de dúvidas espirituais,
chegam as pressões culturais, sociais, que desafiam a fé. E é nesse momento em que a fé superficial ela se revela, ela se mostra. Uma fé rasa, irmãos, não suporta o peso das tempestades da vida. Ela desmorona porque nunca teve raízes profundas. E foi sobre exatamente essa realidade que o nosso Senhor falou ao concluir o Sermão do Monte. Mateus 7, o texto que nós lemos, registra as últimas palavras desse grande sermão. E o nosso Senhor encerra o seu ensino com uma imagem extremamente simples, corriqueira do dia a dia, mas que tem uma mensagem muito profunda. O Senhor Jesus fala de duas casas. À primeira vista, talvez parecessem semelhantes. Ambas foram construídas, ambas estavam de pé, ambas enfrentaram a mesma tempestade. Mas havia uma diferença que a princípio não estava muito notório, que é o fundamento. Uma casa foi construída sobre a rocha e a outra foi construída sobre a areia. E quando a tempestade chegou, ficou evidente qual delas possuía um alicerce verdadeiro. Essa parábola, meus irmãos, nos ensina uma verdade extremamente importante. A diferença entre uma fé superficial e uma fé profunda não aparece apenas nas palavras que nós dizemos, nem na aparência da nossa vida religiosa. A diferença, irmãos, entre a fé superficial e a fé profunda aparece no fundamento sobre o qual nós construímos a nossa vida espiritual. É por isso que nós vamos observar esse texto e vamos tirar aqui algumas lições para que a gente também venha observar o que diz nosso Senhor e assim construir a nossa casa, a nossa vida espiritual sobre um firme fundamento. Então, primeira lição da noite, primeiro ponto, a profundidade espiritual constrói a vida sobre a palavra. A profundidade espiritual constrói a vida sobre a palavra. Observe o versículo 24. O Senhor Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ao dizer, meus amados, essas palavras, o Senhor Jesus está encerrando o Sermão do Monte, durante os 3 capítulos, 5, 6 e 7, nos quais ele apresentou, ele trouxe o padrão do reino de Deus. Ele falou sobre o caráter do verdadeiro discípulo, falou sobre a pureza de coração, sobre a sinceridade espiritual, falou sobre a confiança na providência de Deus, falou também sobre o amor ao próximo e até mesmo o amor aos seus inimigos. E agora, no fim de todo esse ensino, Jesus faz uma pergunta implícita, como se ele quiser saber: o que vocês farão com tudo que ouviram? Seria basicamente uma conclusão e é uma aplicação de todo o sermão, o que ele falou anterior. E aqui, irmãos, ele afirma que existem duas possíveis respostas à palavra de Deus. A primeira resposta, ele traz, ele representa pelo homem prudente. Esse homem, irmãos, que é homem prudente, que é homem sábio, ele ouviu as palavras de Jesus. Ele esteve exposto ao ensino de Cristo. Mas ele fez algo mais do que simplesmente ouvir. O que foi que ele fez? Ele aplicou, ele construiu a sua vida sobre aquilo que ouviu. Logo, apenas ele não foi um mero ouvinte, mas ele já cuidou em colocar em prática. Jesus disse que esse homem edificou a sua casa sobre a rocha. E nós sabemos, irmãos, que na Palestina e também como hoje em nossos dias, construir sobre a rocha exigia muito trabalho. Muitas vezes era necessário cavar profundamente até encontrar um terreno firme. Não era o caminho mais rápido, como hoje nós temos as escavadeiras, né? Nós temos os tratores. Não, mas era o caminho mais difícil. Exigia tempo, exigia esforço, exigia paciência. Era um serviço árduo. Mas o homem que fazia isso estava garantindo segurança para o seu futuro. E essa é a imagem que descreve, irmãos,
a vida espiritual daquele que ouve as palavras de Deus, ouve as palavras de Cristo e as põe em prática. O cristão, meus irmãos, que vive em profundidade, não se contenta em apenas ouvir a palavra de Deus de forma ocasional, uma vez na semana, uma vez no dia, por exemplo. O cristão que vive uma fé com profundidade, ele não trata as escrituras como algo periférico, como um acessório, por exemplo. Não é aquela pessoa que deixa sua Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23. Não é aquela pessoa que só vai lembrar de orar depois que já comeu, ou então já está com sono e começa a orar de forma desembaraçada. Irmãos, o homem, a mulher, o jovem, o senhor, o cristão que tem uma fé profunda, ele entende que a sua fé precisa estar em um fundamento sólido, precisa estar construída em algo robusto, algo seguro. E por isso ele busca cada vez mais conhecer as Escrituras, porque ele entende que a sua fé será inabalável quando ela está firme nas Escrituras, que é inabalável. Então ele vai dedicar todo o tempo que tem disponível ao estudar a palavra. Ele vai meditar na verdade de Deus. Ele permite que a palavra examine os seus pensamentos, permite que a palavra molde as suas decisões, molde seu coração, corrija a sua mente. Logo mais, o cristão que tem uma fé profunda não vive mais para si, mas agora Cristo vive nele. Ele vive por Cristo e para Cristo. O cristão profundo, meus irmãos, compreende que a fé verdadeira tem que ter raízes, tem que ter fundamento. Ele sabe que sua vida espiritual, se for baseada em apenas emoções ou então nas experiências momentâneas, quando vier a primeira chuva, tudo irá abaixo. Por isso, irmãos, o cristão que tem a fé profunda busca conhecer Cristo cada vez mais profundamente, pois ele entende que em sua mente precisa ser formada pela verdade das Escrituras. O cristão profundo, irmão, sabe e entende que a sua visão de mundo, a sua cosmovisão, tem que ser moldada pela palavra de Deus. Logo, ele não vai mais agir por impulso, mas ele vai agir conforme a vontade de Deus. Ele também entende que os seus passos agora são governados pelo seu Senhor e irá fazer de tudo para viver de acordo com o querer e a vontade de seu bom mestre. A profundidade espiritual, meus irmãos, não nasce apenas de um contato ocasional, sabe, sazonal com as Escrituras. A profundidade espiritual nasce quando a palavra se torna o firme fundamento de sua vida. E é construída por meio de um relacionamento ativo entre o cristão e as Escrituras. Quando nós tomamos decisões, irmãos, à luz da palavra de Deus, quando avaliamos o mundo à luz da palavra, quando nós formamos nossas convicções a partir da palavra, aí sim nós estaremos com a nossa fé firme na rocha que é Cristo. É a palavra, meus irmãos, que forma a nossa mente, é a palavra que fortalece a nossa fé, é a palavra de Deus que nos dá discernimento e direção nesse mundo caótico e confuso que nós estamos vivendo. Quer saber como você deve agir? Vá para a palavra. Quer saber como falar, como se comportar? Vá para a palavra. Afinal, a Bíblia, ela é o seu manual, fé e prática, como devemos viver nesse mundo. Um cristão, irmãos, que de fato ele tem profundidade bíblica, ele tem uma fé profunda, ele não se aparta das Escrituras. Seus pensamentos não vagueiam entre aqui e ali. Como diz o salmista no Salmo 119, no versículo 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Em uma era, meus irmãos, que é marcada por confusão moral, uma era que é marcada por relativismo,
e também uma era que é marcada por superficialidade espiritual, nós somos chamados a fazer exatamente o que o nosso Senhor falou aqui nessa parábola, cavar fundo na verdade de Deus. É cavar, é realmente trabalhar, é você procurar, é você descer até as profundezas da palavra de Deus e ali você construir a sua vida sobre a firme rocha da palavra de Deus. Porque senão, meus amados, quando vier a tentação, quando vier o convite ou a proposta indecente, o seu coração irá se balançar, pois você não tem nenhuma firmeza. Os seus pés não encontram terra firme para que você venha sustentar aquilo que você diz. Porque somente, meus irmãos, uma vida edificada sobre esse firme fundamento da palavra de Deus permanecerá firme quando as tempestades vierem. Então, você está pronto para quando vier sobre você as tempestades? Como está o teu coração? Como está a tua vida? Em qual lugar você tem alicerçado a sua casa? É a segunda lição da noite, irmãos. Segundo ponto, nós temos o outro lado. Aqui nós temos a superficialidade espiritual que se contenta em apenas em ouvir. A superficialidade espiritual de quem se contenta em apenas ouvir. Observe o versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, a transbordar os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Observe algo importante, irmãos, nesse versículo. O homem sensato também ouviu as palavras de Cristo. Como eu falei agora há pouco, ambos ouviram. Isso, irmãos, não significa que o problema era a falta da exposição da verdade. Note que esse homem aqui não era alguém que estava distante do ensino do nosso Senhor. Ele estava lá presente. Ele não era alguém que nunca teve contato com a palavra. Ele ouviu o mesmo sermão que o homem prudente ouviu. Ele escutou as mesmas palavras, recebeu o mesmo ensino, teve acesso à mesma verdade. Podemos dizer que ele estava no mesmo culto que o homem prudente. Mas há uma diferença. Este homem aqui, o insensato, não praticou aquilo que ouviu. Como nós costumamos falar, né? Entrou em um ouvido e saiu no outro. Ele não tomou aquelas palavras, irmãos, como fundamento de sua vida. Ele até ouviu, mas não construiu na sua vida sobre aquelas palavras. E aqui, irmãos, é a essência da superficialidade espiritual. É possível você ouvir a palavra de Deus regularmente e ainda assim permanecer espiritualmente raso. É possível você ter uma certa familiaridade com a linguagem bíblica, com os livros, com termos teológicos e ainda assim não possuir nenhum firme fundamento. Há pessoas, irmãos, que conhecem, como eu falei agora há pouco, a Bíblia de capa a capa. Há pessoas que oram, há pessoas que choram, há pessoas que frequentam os cultos, que escutam sermões bíblicos há muitos anos, mas mesmo assim essas pessoas nunca desenvolveram profundidade na sua fé. Elas são uma camada fina de gelo, como eu falei também agora há pouco. São pessoas cuja água nunca passou do calcanhar. Só fica ali no raso, nunca avança, nunca progride. São pessoas que são anãs espiritual, nunca desenvolveram, nunca cresceram. Tiago fala exatamente sobre isso no capítulo 1, versículo 22, quando ele diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Note, irmãos, que Tiago diz que esse tipo de religiosidade produz um alto engano. A pessoa pensa que está espiritualmente firme apenas porque escuta a palavra. Sabe, esses dias eu conversei com uma pessoa
E eu perguntei para ela, deu toda uma pinta, né, de religiosidade. Não, nossa, eu leio muita Bíblia, eu oro demais, eu faço meu jejum, eu escuto o pastor fulano, o pastor cicano. Aí eu perguntei, tá, mas você congrega em algum lugar? Você vai para alguma igreja? Eu disse, não, eu fico em casa. De vez em quando eu vou lá, boto lá no YouTube, ó, pastor fulano, escuta lá, é muito bom. Eu vou também aqui, escuto usina aqui no carro. Mas essa mesma pessoa estava acreditando que existe oração contrária. E também que a macumba ela tem efeito na vida do crente. Essa mesma pessoa que tem contato, obviamente, de forma errada com as escrituras, mas ela pensa que pelo fato dela ler a palavra, de que ela escutar um pregador, de que ela escutar CDs evangélicos, músicas evangélicas, ela tem uma fé firme. Ela é profundamente na fé. Mas não, irmãos. São pessoas que são rasas. São pessoas que creem, se a coruja passar em cima da casa, a rasga mortalha, né? A pessoa vai falecer. É esse tipo de gente, irmãos, que tem essa fé rasa, que não tem uma fé profunda. Essa pessoa pensa, irmãos, que está firme de forma espiritual, mas a sua vida nunca foi edificada sobre a palavra de Deus. Jesus então compara essa pessoa a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E a areia aqui nós sabemos que representa um fundamento frágil, que é incapaz de sustentar uma estrutura quando a pressão aumenta. Porque, irmãos, construir sobre a areia é mais fácil. Não existe esforço. Logicamente, comparado a construir sobre a rocha, não tem esforço, porque não tem escavação, não tem dedicação. É muito mais simples. O serviço é até mais rápido, anda mais rápido. O serviço é rápido, é conveniente e também aparentemente é eficiente. Da mesma forma, irmãos, exige essa forma de religiosidade superficial que não exige essa profundidade das escrituras, que não exige uma reflexão genuína sobre a verdade, que não exige transformação. É uma fé que é confortável, mas é uma fé que é frágil. É uma fé de porcelana, é bonitinha, mas se apertar um pouquinho, logo se quebra. É aquela fé que funciona. Alguns podem até falar, funciona? Então dá certo. Essa é a minha fé. Lei do engano, meus irmãos. Pois enquanto o tempo está tranquilo, essa casa pode até parecer firme, de forma exterior. Essa casa pode parecer organizada, bonita, bem estruturada. Pode haver linguagem cristã, práticas religiosas e até mesmo uma certa aparência de religiosidade. Mas a estrutura inteira está apoiada sobre um fundamento instável e não há nenhuma segurança. E quando vier as tempestades, ela irá desabar. E por isso que o nosso Senhor conclui mostrando que o verdadeiro problema da superficialidade espiritual não aparece de forma imediata. O problema da superficialidade espiritual aparece quando chega a tempestade. Observe o versículo 25 e o versículo 26, 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Versículo 27, mais uma vez, o nosso Senhor diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E aqui nós vamos para o terceiro e último ponto, terceira e última lição, que as tempestades revelam o fundamento da nossa fé. As tempestades da vida revelam o fundamento da nossa fé. Depois de descrever, irmãos, os dois construtores e seus diferentes fundamentos, o Senhor Jesus agora nos apresenta o mesmo cenário acontecendo com ambas as casas. Ele diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E algo importante, irmãos, tem que ser observado aqui. A tempestade atingiu as duas casas.
Ela não escolheu apenas a casa construída sobre areia. Ela não evitou a casa que foi construída sobre a rocha. Ambos enfrentaram exatamente a mesma tempestade. Isso aqui, irmãos, nos ensina uma verdade sobre a vida cristã. A diferença entre o cristão superficial e o cristão profundo não está na ausência de tempestades. Não, não é porque uma pessoa ela tem menos tribulações, tem menos lutas, que a fé dela é firme. Isso não quer dizer isso. Ser discípulo de Cristo, irmãos, não significa viver uma vida livre de dificuldades, como é pregado pelo mundo afora. Creia em Jesus que você não terá mais problemas. Seus problemas acabaram. Não é isso? Não, isso não quer dizer que ser seguidor de Cristo é ser assim. É o contrário. É você conseguir mais problemas para sua vida. Irmãos, as crises virão, sofrimentos virão, as perdas serão inevitáveis, as dúvidas poderão surgir, as pressões culturais, as pressões sociais podem desafiar a nossa fé. A vida, irmãos, inevitavelmente traz momentos em que tudo é sacudido e normalmente acontece sem nenhum aviso. É como aqui onde a gente mora, aqui em João Pessoa, onde de meio-dia o sol tá rachando tudo, tá estralando, rachando nossa cabeça. Quando dá meio-dia e um, o tempo vira, cai um toró, sai alagando rua, sai a ponte enche aqui, ninguém consegue vir mais para cá se não pegar um barco. As vias ficam inviáveis, ninguém trabalha, o povo começa a ficar. Na verdade, promove um verdadeiro caos, né? Nós sabemos disso. Uma pessoa vira um caos do nada. E quando dá meio-dia e 5, o sol volta a brilhar, mais quente do que antes. Irmãos, o mesmo acontece com nossas vidas. A questão principal aqui, irmãos, não é se a tempestade virar. A questão aqui, irmãos, é sobre o qual fundamento a sua vida foi e está sendo construída. Quando a tempestade atinge a casa construída sobre a rocha, o Senhor Jesus diz que ela não cai. Isso não significa, irmãos, que ela não sente impacto da tempestade, pois ele diz aqui, ó, versículo 25: transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque ela permanece firme. O fundamento, irmãos, é sólido. A rocha sustenta toda a estrutura. Ela suporta a carga da tempestade. Da mesma forma, meus irmãos, quando a vida está edificada em Cristo e nas suas palavras, as tempestades podem até abalar o nosso coração, podem até trazer lágrimas, podem até trazer momentos de lutas, tristezas, mas essas tempestades não conseguem destruir a nossa fé. Por quê? O alicerce em que ela está firmada é firme e é Cristo. Mas Jesus também, irmãos, descreve um destino muito diferente para a casa que foi construída sobre a areia. Veja o versículo 27. Mais uma vez ele diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui, irmãos, Jesus traz que como é terrível a tragédia da fé superficial. Grande foi a sua ruína, grande foi a sua queda. Enquanto, irmãos, o tempo está tranquilo, essa casa que foi construída na areia pode até parecer segura. A aparência externa pode até enganar por muito tempo. Mas quando as pressões da vida chegarem, quando as perguntas difíceis surgirem, quando o sofrimento bater a porta, quando a enfermidade vier, aquilo que parecia firme revela a sua fragilidade. A estrutura inteira desmorona porque nunca teve um fundamento verdadeiro. E é isso, irmãos, que Jesus quer nos mostrar. A superficialidade espiritual pode parecer suficiente por um tempo, mas ela não resiste às tempestades,
da vida. Somente uma vida construída sobre Cristo e em Cristo, firmada na Sua palavra, nas Escrituras, pode permanecer de pé quando tudo ao seu redor estiver abalado. Quando começar a vir os terremotos desta vida. Por quê? Porque o fundamento verdadeiro não está na força das circunstâncias, mas está na solidez da rocha sobre o qual a vida foi edificada. Concluo então, irmãos, essa reflexão de hoje com uma pergunta: sobre qual fundamento estamos construindo a nossa vida? Sobre o qual? O Senhor Jesus não apenas trouxe essa história interessante sobre construção civil, não é meramente uma lição sobre construção. Ele nos chama, irmãos, a observar, a examinar o alicerce da nossa fé. Porque no final das contas, não será a aparência da casa que vai determinar a sua permanência, mas o fundamento sobre o qual ela foi edificada. Como eu falei no início, nós vivemos em uma geração que é marcada por superficialidade espiritual. Há muito contato, irmãos, com coisas religiosas, com coisas espirituais, mas há pouca profundidade espiritual. A palavra de Deus, irmãos, nos chama a algo diferente. O apóstolo Paulo escreveu em Colossenses 2, versículos 6 e 7: Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele enraizados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Observe, irmãos, que a palavra de Paulo diz, né? Paulo fala o seguinte: enraizados, edificados, firmados. Ou seja, a vida cristã não foi feita para ser superficial. Ela foi feita para ter raízes profundas em Cristo, para ter firmeza, para ter raiz, para ser edificado em Cristo. Da mesma forma, irmãos, o salmista declara no Salmo 1, versos 2 e 3: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dará o seu fruto. Aquele que se aprofunda na palavra não é levado de um lado para o outro, pelas circunstâncias ou então pelos falsos mestres. Aquele que se aprofunda na palavra permanece firme, porque as suas raízes são nutridas pela verdade de Deus. Pode a família abandonar, pode perder emprego, pode até mesmo perder a vida, mas a sua firme segurança está em Cristo, está alicerçado na palavra de Deus. Pois, irmãos, já encerrando, o meu apelo para vocês é que, em nome de Deus, em nome de Jesus, não vivam uma fé superficial. Não vivam. Não se contentem em apenas ouvir a palavra. Não se contentem, irmãos, a apenas ouvir a palavra na quarta, no domingo. Não se satisfaçam com o conhecimento raso das Escrituras. Não construam suas vidas sob a areia de uma religiosidade sem profundidade. Antes, meus queridos, busquem conhecer profundamente a Cristo. Dediquem tempo à palavra de Deus. Estudem, cavem, como se estivesse procurando diamante, como se estivesse procurando ouro da rica palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3, versículo que é muito conhecido, 16 e 17: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a palavra de Deus, irmãos, que forma a nossa mente. É a palavra de Deus que fortalece a nossa fé. É a palavra de Deus que nos dá discernimento e orientação em meio à confusão que há em nosso tempo. E quando vier, irmãos, as tempestades, não se enganem, elas virão. Aqueles que estão edificados em Cristo e na sua palavra permanecerão de pé.
talvez sejam até sacudidos pelo vento, talvez as águas batam contra suas paredes, talvez atravessem por momentos de luta, mas a sua fé não será destruída. O salmista diz no Salmo 119, mais uma vez, no verso 165, o salmista fala: Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. E como o próprio Senhor Jesus declara nessa palavra, nessa parábola, a casa construída sobre a rocha não cai, porque está firmada em fundamento sólido. Irmãos, que o Senhor Jesus nos dê graça para não sermos rasos. Que o Senhor Jesus e o seu Santo Espírito incomode nosso coração, para que nós venhamos mergulhar, se aprofundar cada vez mais em Cristo e na sua palavra. Porque uma vida, irmãos, edificada sobre Cristo e em Cristo é uma vida inabalável. Nada pode tirar sua fé. Nada pode tirar sua confiança em Deus. Absolutamente nada. Quando vier as tempestades, quando vier as chuvas, quando vier os abalos, onde estará firmado o seu coração? Vamos orar mais uma vez? Senhor, te louvamos, agradecemos por tua palavra. Peço, Pai, que o Senhor nos ajude a estarmos firmes, ó Pai, inabaláveis em ti, Senhor. Que o teu Santo Espírito, ó Deus amado, nos incomode, Pai, cada vez mais, de forma diária, para que nós não venhamos, ó Pai, nos afastar de ti, Senhor. Nos livra, Senhor Deus, de uma fé rasa, de uma fé supérflua, Senhor Deus. Para que nós, Deus amado, não venhamos ser que nem meninos, que nem crianças que saem arrastados de um lado para o outro, mas que nossas vidas, ó Senhor Deus, sejam firmadas em Ti, Senhor. Porque o Senhor é o nosso refúgio, é nossa fortaleza, Senhor Deus. Ó Deus amado, nos dá um coração firme em Ti, para que nós venhamos, Pai, a vencer as tentações e o dia mau. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dividir para orar, irmãos.